Já pensou que tudo o que separa você da fortuna é uma decisão? Napoleon Hill passou mais de 20 anos investigando essa verdade poderosa, e o que descobriu vai mudar completamente a forma como você vê o dinheiro. Começou com Edwin C. Barnes, um homem sem dinheiro, sem conexões, sem nada, exceto um desejo tão intenso que parecia queimar por dentro. Ele simplesmente decidiu que seria sócio de Thomas Edison, não empregado, sócio, e sabe o mais impressionante? Ele conseguiu, mas não imediatamente. Passou anos trabalhando por um salário miserável, sendo ignorado, vendo oportunidades passarem. A maioria teria desistido na primeira semana. Barnes esperou anos, até que um dia Edison lançou sua máquina de digitar, os vendedores duvidaram, e Barnes viu sua chance. Transformou aquela máquina invendável num império e fez fortuna. A diferença entre ele e milhões que fracassam, Barnes recusou-se a aceitar qualquer alternativa que não fosse o sucesso. Isso me leva a uma história ainda mais surpreendente. Um velho médico entra numa farmácia com um caldeirão antigo e uma fórmula secreta rabiscada num papel. Vende tudo por $500 para um jovem balconista chamado Asa Candler. Naquele momento ninguém percebeu, mas acabavam de nascer os bilhões da Coca-Cola. O médico tinha a fórmula. O balconista tinha algo mais valioso: imaginação. Ele adicionou o ingrediente que faltava: a visão de transformar aquele líquido numa marca global. O segredo não estava no caldeirão, estava na mente de Candler. Toda fortuna começa assim, com pensamento convertido em desejo ardente. E Hill descobriu que isso segue princípios precisos, como leis da física. O primeiro passo: desejo definido. Não quero dinheiro, mas exatamente quanto, até quando, e em troca de quê? Edison falhou 10.000 vezes antes de criar a lâmpada incandescente. Henry Ford demorou tanto para mudar o modelo T que quase quebrou. Mas ambos tinham algo inabalável: decisão férrea apoiada por desejo que ardia como fogo. Aqui está o que poucos compreendem. Você pode literalmente programar seu subconsciente para atrair riqueza. Soa místico? É ciência. Seu cérebro funciona como uma estação de rádio, transmite e recebe vibrações de pensamento. Quando você visualiza uma quantia específica de dinheiro, repetindo diariamente como se já a possuísse, misturando isso com emoção intensa, seu subconsciente começa a trabalhar 24 horas por dia, criando planos para materializá-la. Andrew Carnegie usou esse princípio para construir um império. Disse que vale $100 milhões, mas tem um segredo ainda maior: a mente superior. Quando duas ou mais pessoas se unem com um propósito definido, em harmonia perfeita, criam uma terceira força invisível, um poder que transcende a capacidade de qualquer indivíduo. Carnegie construiu sua fortuna cercando-se de 50 homens brilhantes. Sozinho, ele não teria chegado nem perto. Henry Ford fez o mesmo com Edison, Firestone e outros gênios. Você não precisa saber tudo, precisa saber quem sabe. E depois há o combustível secreto, a energia sexual transmutada. Pode soar estranho, mas todo gênio que Hill estudou, de Napoleão a Lincoln, tinha algo em comum: natureza sexual altamente desenvolvida que aprenderam a redirecionar, não suprimir, transmutar. Quando você canaliza essa energia poderosa para a criação, em vez de dissipá-la, ela se torna o estimulante mental mais potente que existe. É por isso que homens raramente atingem grande sucesso antes dos 40. Só então dominam essa transmutação. Agora, o obstáculo que derruba 98% das pessoas: medo. Hill identificou 6 medos básicos que aprisionam a humanidade. O medo da pobreza lidera. Ele paralisa seu raciocínio, mata sua imaginação, destrói iniciativa. O medo da crítica o mantém pequeno, com medo de ousar. O medo da saúde precária faz você adoecer imaginariamente. O medo de perder amor gera ciúmes destrutivos. O medo da velhice o faz desistir aos 40. O medo da morte paralisa com o terror do desconhecido. Mas aqui está a verdade libertadora: todo medo é apenas estado mental. E você tem controle absoluto sobre uma coisa: seus pensamentos. Isso significa que pode escolher eliminar medo e plantar fé. Fé é o antídoto. Quando você repete suas afirmações misturadas com emoção intensa, a fé cresce até dominar sua mente completamente. Então os milagres começam. Olhe para o reverendo Gonçalves. Ele precisava de $1 milhão para fundar uma universidade, quantia impossível, mas ele fez algo ousado. Anunciou um sermão chamado "O que eu faria se tivesse $1 milhão". Pregou com tal paixão e clareza de propósito que Philip Armour, sentado no fundo da igreja, caminhou até ele ao final e disse: "Venha ao meu escritório amanhã, eu lhe darei o milhão." 36 horas após a decisão definitiva, o dinheiro apareceu. Não foi sorte, foi lei universal em ação. Persistência é outro segredo vital.
A maioria desiste 3 passos antes do ouro. Literalmente, um homem escavou uma mina, encontrou o ouro, o veio desapareceu, ele desistiu e vendeu o equipamento. O comprador chamou um engenheiro que disse: cave mais 1 metro. Ali estava o ouro, milhões de dólares a 1 metro de onde o homem havia parado. Essa história se repete em cada vida. As pessoas desistem quando o sucesso está quase chegando. Os que vencem são simplesmente os que continuaram quando todos os outros pararam. Hill também descobriu algo crucial sobre conhecimento. Conhecimento comum não vale nada. O que importa é conhecimento especializado aplicado através de planos organizados. Henry Ford tinha pouca educação formal. Quando advogados tentaram ridicularizá-lo no tribunal, chamando-o de ignorante, Ford respondeu: por que encheria minha mente com informações inúteis quando tenho botões na minha mesa para chamar especialistas em qualquer assunto que eu precise? Ele tinha o que importava: capacidade de reunir e dirigir conhecimento especializado de outros. Isso é poder real. E tem mais: seu cérebro contém 10 bilhões de células nervosas organizadas em padrões precisos, capazes de se comunicar entre si e com outras mentes. Você possui um sexto sentido, imaginação criadora, que se conecta diretamente à inteligência infinita. Quando você estimula sua mente através de desejo intenso, misturado com fé, esse sexto sentido desperta. É assim que ideias geniais surgem, do nada. Não vem do nada. Vem dessa conexão invisível com sabedoria universal. Hill praticava reuniões noturnas com seus conselheiros invisíveis. Lincoln, Edison, Carnegie, Ford, visualizando-os tão vividamente que desenvolviam personalidades próprias. Parece loucura? Revolucionou sua vida. Ele absorveu suas qualidades, seus pensamentos, sua sabedoria. Você pode fazer o mesmo. Escolha seus mentores, vivos ou mortos, e converse com eles diariamente em sua imaginação. Seu subconsciente não distingue entre real e vividamente imaginado. Mas nada disso funciona se você não tomar uma decisão. Indecisão é semente do medo. A Declaração de Independência Americana nasceu de uma decisão de 56 homens que sabiam que poderia custar suas vidas. Assinaram mesmo assim. Decisões dessa magnitude mudam o mundo. Sua decisão de conquistar riqueza, sem alternativas, sem recuos, cria forças invisíveis que conspiram a seu favor. Então, qual é sua decisão? Você vai continuar aceitando migalhas ou vai exigir da vida a fortuna que deseja? O segredo está revelado. Pensamento definido. Mais desejo ardente, mais fé inabalável, mais planos organizados, mais persistência ferrenhamente aplicada. Essa fórmula nunca falha. Carnegie provou. Edison provou. Ford provou. Milhares depois deles provaram. Agora é sua vez. A riqueza está esperando. Só falta você estender a mão e tomá-la. Qual será seu primeiro passo? Defina a quantia exata. Escreva. Visualize. Sinta como se já fosse sua. E comece hoje, porque o único momento em que você tem poder absoluto é agora. Obrigado por ouvir até aqui. Se gostou, inscreva-se no nosso canal. Toda semana um livro transformador será publicado. Grande abraço e até a próxima.